pontos quânticos de óxido de zinco para uso odontológico. Meu nome é Priscila Moraes Leite e meu orientador é o professor Dr. Fabrício Mesomo Colares. Com o intuito de aprimorar os polímeros de uso odontológico, alguns trabalhos incorporam cargas inorgânicas a esses materiais. O óxido de zinco é amplamente utilizado na odontologia, por ser radiopaco, biocompatível, apresentar potencial antimicrobiano e ser capaz de inibir enzimas colagenases. Esse material inorgânico é utilizado em cimentos endodônticos, cimentos para restaurações indiretas e para forramento de cavidades, além de dentifrícios e enxaguatórios bucais. O óxido de zinco é utilizado em micro e macropartículas, sendo que existem poucas pesquisas que desenvolveram e avaliaram materiais com incorporação desse óxido em dimensões nanométricas. Pontos quânticos são estruturas obtidas a partir de um material semicondutor com tamanho de aproximadamente 1 a 8 nanômetros. O uso do ponto quântico é de interesse das engenharias e bioengenharias. Na engenharia são utilizados principalmente como células solares. Já na bioengenharia são conhecidos como bionanosistemas, ou seja, uma estrutura material nanométrica que é criada para integrar componentes biológicos ou interagir com sistemas vivos. Sabe-se que o tamanho das partículas de óxido de zinco está intimamente ligado ao seu efeito antimicrobiano. Assim, quanto menor o tamanho das partículas, maior o seu efeito antimicrobiano. Porém, as nanopartículas tendem a se aglomerar e, assim, as encontradas nos materiais comerciais são, na verdade, aglomerados, tornando o tamanho das cargas inorgânicas maiores. Contudo, as nanopartículas chamadas de pontos quânticos apresentam um comportamento diferente. As forças repulsivas entre as partículas fazem com que elas não se aglomerem. Por isso, o objetivo desse trabalho foi sintetizar e caracterizar o ponto quântico de óxido de zinco para posterior incorporação em blendas de uso odontológico. Os pontos quânticos podem ser sintetizados por meio das chamadas reações top-down ou bottom-up. As reações top-down partem de semicondutores em tamanhos maiores, sendo utilizados recursos tecnológicos de alta complexidade para a realização do método. Já as reações bottom-up ocorrem por meio de reações químicas e são reações de auto-organização das partículas, em que geralmente há a nucleação e crescimento das mesmas. Esse método foi escolhido principalmente pelo baixo custo financeiro, pelo requerimento de uma estrutura física simples para o processo e baixo custo ambiental que implica. Para tanto, foram resfriados 125 ml de álcool isopropílico a 4 graus Celsius. Foram adicionados 0,0548 gramas de acetato de zinco desidratado a 42 ml de álcool isopropílico num becker, ao qual foi fechado com PVC e levado à ultrassom por 30 minutos. Foram adicionados também 0,0167 gramas de hidróxido de lítio hidratado a 8 ml de álcool etílico, num becker ao qual também foi fechado e levado à ultrassom por 30 minutos. Em seguida, os 2 beckers com as soluções foram resfriados a 4 graus Celsius para serem incorporados aos 125 ml de álcool isopropílico sob agitação manual vigorosa. Essa solução final foi aquecida num banho-maria a 40 graus Celsius e, após 5 minutos de aquecimento inicial, coletou-se a amostra de 3 ml a cada 10 minutos até haver estabilidade do tamanho de partícula. Quando há estabilidade do tamanho, pode-se parar de aquecer e armazenar a solução a baixas temperaturas, que no nosso caso foi a menos 20 graus Celsius. Após 24 horas de armazenamento, avaliou-se novamente a solução por espectroscopia no VVIS e calculou-se novamente o diâmetro médio das partículas. Como resultado, observou-se que após 40 minutos de aquecimento em banho-maria, o diâmetro médio das partículas se estabilizou. Os ensaios de espectroscopia no VVIS mostraram que no dia da síntese o tamanho médio das partículas era de 1,14 nanômetros e 24 horas após a síntese era de 1,16 nanômetros, demonstrando que as partículas não aglomeraram nesse período. Na análise qualitativa do precipitado, foi observada a presença do pico em que o óxido de zinco pôde ser identificado. Portanto, conclui-se que os pontos quânticos de óxido de zinco podem ser sintetizados por meio de reação química de auto-organização das partículas e a baixo custo financeiro. Dessa forma, foi sintetizado um material promissor para uso em resinas odontológicas, aprimorando os materiais dentários, visando tratamentos de maior excelência e longevidade.